paz do Senhor, povo de Deus. Tô aqui mais uma vez gravando esse vídeo para vocês, pra gente estar meditando no estudo da revista Vida Cristã, que nesse mês vem falando sobre família. As próximas 2 lições também vão estar falando sobre família. E o tema de hoje é a importância da família. Ela foi desenhada por Deus para ser a instituição principal e o pilar da sociedade. A revista vem falando sobre a importância da família, o propósito de Deus na criação da família. A base, como ter uma base sólida para construir uma família segundo o plano de Deus. E nós como cristãos temos que ter um cuidado, a mais com a família, com a questão da família, entendendo que a família é uma instituição sagrada que foi constituída pelo próprio Deus e é o nosso primeiro ministério, A família é o nosso primeiro ministério, a família é o nosso maior patrimônio, Tem uma passagem, uma palavra que diz que os filhos são heranças do Senhor, ou seja, antes de ser nosso, Ele é de Deus. Então, a família, ela é dada a cada um de nós com uma responsabilidade de cuidar, de zelar e de direcionar, segundo o caminho do Senhor, segundo a sua palavra. O texto base que a gente vai estar vendo se encontra lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que fala assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Senhor, Ele criou o homem a partir do pensamento: não é bom que o homem esteja só. Isso nos dá o primeiro propósito pelo qual o Senhor criou a família, que é suprir a necessidade de afeto que todo ser humano tem dentro de si. O Senhor identificou que não era bom que Adão vivesse sozinho, não era bom que ele vivesse solitário, e por isso criou uma auxiliadora, alguém que fosse semelhante a ele, não igual a ele, porque o Senhor fez o homem com uma estrutura emocional, com uma estrutura física, biológica, diferente da mulher, E por isso os dois juntos se completam e formam uma só carne. Então, quando a gente fala de família, em primeiro lugar a gente está falando de casamento. O Senhor constituiu aqui, logo no princípio da criação, a primeira família, Adão e Eva, diferentes em sua estrutura física, diferentes em sua estrutura emocional, diferente na sua forma biológica, porém que juntos se completavam. Então o Senhor fez homem e mulher, macho e fêmea, e Ele constituiu a família a partir do casamento. E aí a gente vê essa questão de suprir a necessidade de afeto. Todo homem tem dentro de si a necessidade de dar e de receber amor. E o Senhor criou o casamento, criou a família, para que essa necessidade seja suprida a partir daí. A segunda questão do propósito de Deus na família é prover segurança. A família propicia ao ser humano condições favoráveis para que seja apto a enfrentar crises e adversidades da vida, suportar níveis altos de angústia e crescer em todos os âmbitos.
É extremamente importante, por exemplo, que ao chegarem ao seu lar, depois de um dia cansativo de trabalho ou de estudo, as pessoas encontrem um ambiente de serenidade, equilíbrio e segurança, onde possam sentir-se amadas e protegidas. Gente, nada melhor, né? Do que depois de um dia cansativo de trabalho a gente poder voltar para nossa casa, sentir esse acalento. Eu vejo aqui em casa, muitas vezes, Alessandro ele chega cansado do trabalho, ele chega estressado, ele é muito fechado, né? Ele não é de falar muito assim. Mas muitas vezes eu vejo que ele chegou estressado, que ele chegou cansado, tem alguma coisa ali diferente. E aí eu já, se tinha algum problema para falar, já não falo mais, já deixo quieto. Tento identificar, não, eu acho que ele quer ficar quieto, eu vou deixar ele quietinho. Pergunto se tá tudo bem, meio que, tá tudo bem aí? Ah, tô cansado. E deixo ele lá com ele. Depois, quando ele refrescar, e ele vem e acaba contando o que aconteceu, e ali a gente conversa e tal. Mas o nosso lar, a família, ele representa uma proteção, uma segurança para o indivíduo. A gente vê muito isso também na relação filho com os pais, né? Os filhos, quando são pequenos, assim, da idade do Isaac, tá aprendendo a andar, tá descobrindo as coisas, é normal que se sintam inseguros e buscam essa segurança nos pais. Conforme vão crescendo, quando a criança tem um pesadelo, corre para a cama dos pais, quando cai, machuca, corre para a mãe. Então, a família oferece segurança, oferece uma proteção para o indivíduo. O marido deve oferecer proteção e segurança para sua esposa, a esposa para o marido e ambos para os filhos. É assim que funciona. Não adianta tentar pular, não adianta tentar viver uma relação marido-mulher distante, fria, sem afeto e tentar dar afeto e amor para os filhos. Alguma coisa vai dar errado. É importante que o marido e a mulher estejam em sintonia, estejam bem, estejam buscando em Deus o encaixe dessa engrenagem. Eu costumo falar aqui em casa que casamento é uma engrenagem. Para funcionar tem que estar encaixado direitinho. Se não tiver encaixado, cada um quer rolar para um lado e o negócio não anda, não sai do lugar, não funciona. Então, e isso é algo que só Deus pode ajudar. É algo que só o Senhor pode direcionar, né? Então é preciso que o casal esteja em sintonia, estejam sintonizados, sincronizados, buscando em Deus esse direcionamento, essa harmonia, essa união, para que juntos eles consigam proporcionar ao filho o afeto que ele precisa para crescer emocionalmente saudável, equilibrado, para dar à criança amor e ensinar ela a amar, ensinar ela a respeitar. E isso é algo assim desafiador. E hoje a gente vê uma sociedade completamente destruída, sem valores, sem princípios. A gente vê crianças sem empatia nenhuma, que não respeitam nada nem ninguém. E isso é reflexo do relacionamento dentro de casa, é reflexo da família. E acaba que hoje em dia muitos pais se preocupam com tantas coisas, gente, e assim, nem culpo, porque criar uma criança é muito difícil. Casamento é difícil, criar uma criança é difícil, família é algo desafiador. E é por isso que o Senhor ele nos dá instrução na sua palavra em como conduzir a família, né?
A palavra do Senhor fala sobre a santidade do casamento, fala para os filhos honrarem pai e mãe, fala para os pais não aborrecerem seus filhos, fala que a mulher sábia edifica a sua casa, fala para ela ser submissa ao seu marido, fala para o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, assim, a palavra de Deus, ela nos dá todas as diretrizes para que a nossa família funcione de maneira harmônica, saudável, na presença de Deus, para o louvor da glória dele. Entendemos que a família foi projetada pelo próprio Deus. Sendo ele quem projetou, ele sabe o que funciona e o que não funciona. Então não adianta a gente tentar encontrar um paralelo da palavra, não vai funcionar, não vai para frente. E por que eu tô falando isso? Porque existem pessoas que não se casaram ainda e acham que não precisam da direção de Deus para casar. Ah, vou casar com alguém que não tem a mesma religião que eu e vai dar certo. A palavra do Senhor diz para não nos prendermos a um jugo desigual. E isso tem uma razão. Se essa engrenagem precisa funcionar, como que eu vou casar com alguém que não está andando na mesma direção que eu? Não vai dar certo. Eu vou querer ir para uma direção, a pessoa não vai querer ir, vai ficar travado, o negócio não vai andar. Em questão de filhos também. Hoje em dia, meu Deus do céu, a gente vê muito isso. Os filhos mandam na casa, os filhos ditam as regras da casa. Enquanto a Bíblia fala para disciplinar a criança, para ensinar a criança o caminho que deve andar, muitos pais hoje em dia estão invertendo esse papel e deixando a criança crescer de acordo com o que ela vê, com o que ela quer, ela que dita tudo, ela não gosta disso, ela não quer aquilo. E a criança que dita as regras da casa, né? Então, quer dizer, o Senhor, ele projetou a família e ele sabe, por ter sido ele quem projetou, ele sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. Ele sabe o que funciona e o que não funciona no meio da família, né? E é por isso que a revista vem falando sobre a base para a construção da família segundo o plano de Deus. A pessoa que conhece o Senhor e deseja construir uma família conforme a vontade dele, precisa pedir a sua direção, aguardar sua resposta e obedecer a sua palavra, na qual estão revelados os princípios para uma vida plena, saudável e feliz. Aqui me faz lembrar no Salmo 127, que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque a pessoa que conhece o Senhor e tem o desejo de constituir família, ou até mesmo alguém que já tenha a família constituída, precisa entender que o Senhor edifica a casa. E nós, como mulheres, como auxiliadoras, temos um papel muito forte nisso. Não que o homem não tenha, mas talvez por eu ser mulher fica mais fácil falar assim. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. A mulher, ela tem o papel de auxiliar o marido. Ela tem na questão da administração da casa. Ela tem o papel de interceder pelo seu marido. É ela quem faz o filho entender a autoridade do pai e aproxima. Nós, como mulheres, sendo mais emotivas, a gente acaba contribuindo para a união da família, da questão da parentela. Então, quer dizer, a mulher prepara ali uma refeição, põe todos à mesa e ali há uma conversa, ali há um estreitamento
estreitamento de laços afetivos. Então, quer dizer, a mulher ela tem um papel muito importante no meio da família. Uma mulher magoada, rinchosa, né, briguenta, ela consegue transformar o lar em um ambiente pesado, em um ambiente onde não se tem alegria de estar. Então, quer dizer, a mulher ela tem um papel forte na casa. O marido, por sua vez, representa o sacerdote do lar, como se fosse o pastor da família. É ele quem direciona, chama para a oração, para a leitura da palavra, né? E quando o Senhor criou Adão e Eva, aqui na minha revista, na minha Bíblia de estudo, perdão, fala que ensina que a igreja está para Cristo, assim como Eva está para Adão. Então, quer dizer, existe aí na questão marido e mulher uma relação que nos ajuda a compreender a nossa relação com Cristo, quanto igreja. Então, quer dizer, é algo mais profundo do que a gente consegue entender nesse estudo aqui. E por isso que precisamos ter o Senhor como a nossa base, como a base da nossa família, como entendendo que Ele projetou, Ele sabe o que funciona e o que não funciona. E onde a gente encontra essa base? Na palavra do Senhor. Buscando em Deus direção através da palavra dele. E a revista vem dizendo: para construirmos uma família que agrade ao Senhor, não existe fórmula mágica. A única maneira é termos uma vida pautada na palavra de Deus. Só assim o nosso lar será feliz. Além de viver com a vida pautada na palavra do Senhor, buscando direção na palavra do Senhor, é necessário estarmos em oração pela família. E esse é o segundo ponto. Estar em oração pela família, estar em intercessão pela família, orando pelo nosso marido, pelo trabalho dele, para Deus orientar, dar sabedoria, para Deus abençoar os nossos filhos, para o Senhor nos dar sabedoria para criarmos os nossos filhos de acordo com a vontade dele, né? E aqui a gente entendendo, né, que o Senhor nos deu filho como herança, a palavra de Deus diz, né? Filhos são herança do Senhor. Então, antes dos filhos serem nossos, eles são de Deus. Então, ao invés de criarmos os nossos filhos para nós mesmos ou para o mundo, estamos criando para Deus. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E precisamos estar buscando em Deus sabedoria e direção para conduzir isso, para ensinar os nossos filhos no caminho certo, para ensinar valores, para ensinar princípios, né? Para ensinar o nosso filho a amar, a ser amado, a respeitar o próximo e principalmente a amar a casa de Deus, a amar a Deus, a amar a palavra de Deus, ter esse cuidado com a vida espiritual dos nossos filhos também é importante. E eles vão crescer vendo isso na gente. Então tem que ter uma coerência entre o que a gente ensina e o que a gente faz. Não adianta eu ensinar o meu filho que ele tem que orar antes das refeições se eu não oro antes das refeições. Não adianta tentar ensinar meu filho que ele tem que amar a casa de Deus, mas eu não vou para a casa de Deus. Então tem que ter uma coerência entre o que a gente ensina e o que a gente faz. E o sucesso da nossa família, que a gente chega no terceiro ponto, vem pela obediência a Deus, obediência da palavra dele. A obediência a Deus é primordial para a construção de uma família, conforme os seus propósitos. Depois que buscamos a direção do Senhor em sua palavra e aguardamos a resposta divina às nossas orações, precisamos obedecer à vontade de Deus.
obedeceu os seus princípios. Nosso esforço por obedecer a Deus e aos princípios que Ele estabeleceu definirá que tipo de família nós construiremos. Então, quer dizer, não basta só orar, não basta só conhecer a palavra. É preciso aguardar a resposta de oração e é preciso também praticar a palavra. Né? É preciso, por exemplo, nós mulheres que vemos ali a explanação do que é a mulher virtuosa, tem que ser um modelo de colar na geladeira e tentar imitar. Né? Não adianta só saber, tem que praticar. Não adianta só saber que tem que orar, tem que de fato orar. Então, o sucesso da nossa família, para termos uma família alicerçada no Senhor, uma família de acordo com aquilo que Ele planejou para a gente, é preciso ter obediência à palavra dEle. É preciso ter uma vida de oração, uma vida voltada para a palavra e uma vida de obediência ao Senhor. E por fim, por ser um projeto do próprio Deus, a família tem garantia de sucesso, desde que estabelecida segundo a sua vontade e o direcionamento dado por Ele. Somente um lar edificado na rocha, que é Cristo, consegue viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para ele. Que a sua família redunde em bênçãos para os seus descendentes, para a Igreja do Senhor e para a sociedade como um todo. E aqui eu vou concluindo esse estudo. A família tem um papel importante na vida do indivíduo, porque através da família uma criança ela aprende valores, ela aprende princípios, ela aprende o que é certo, ela aprende o que é errado. Ela segue o exemplo dos seus pais. Na família, é dentro da família que ela tem que ter suas necessidades emocionais, afetivas, supridas. É dentro da família, nos seus pais, que a criança deve se sentir protegida, acalentada. E assim, e vendo isso, sentindo esse ambiente, ela vai crescer, se tornar um adulto, depois um pai ou uma mãe, que vai ter também a sua família e vai tentar trazer essa mesma estrutura para dentro da família dela. Então é importante, no meio individual, como indivíduos é importante a família e também na sociedade como um todo. E para finalizarmos, eu gostaria de pedir que você chamasse as pessoas da sua casa, que você nesse momento, se você estiver sozinho, não tem problema, declara sobre o seu lar. A gente vai estar entoando um louvor, que na verdade eu considero uma oração, e que você esteja declarando esse louvor sobre a sua casa, sobre a sua família, dizendo que a sua casa será reconhecida como um lugar de milagre, um lugar onde Jesus habite e tenha prazer em habitar. Vamos juntos entoar esse louvor. Declare sobre a sua casa. Declara no meio da sua família. Ora ao Senhor também nesse momento pela sua família, pelos seus filhos. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores.
casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe os seus filhos, que o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro do seu lar e transformar todas as coisas que assim forem necessárias. Em nome de Jesus. Amém.